Sejam bem-vindos ao Semente Exata. Eu me chamo Ricardo. Vamos trabalhar um pouquinho com frações. Temos aqui o seguinte valor: R$60. Se eu quiser saber quanto vamos colocar aqui 3 sextos de R$60, eu tenho vários caminhos, tá? Eu tenho várias formas de encontrar esta parte aí, né? Desse total. Vamos pelo caminho mais tradicional primeiro. Qual que seria o caminho mais tradicional que a gente geralmente aprende nas escolas, né? A gente faz... deixa eu só mudar isso aqui, que eu iria fazer de outra forma, tá? Mas eu vou começar pelo caminho tradicional. 3 sextos de 60. Então D, nesse contexto da matemática, representa multiplicação. 3 sextos de R$60. Então vou colocar 60 aqui. E vou colocar um 1 aqui embaixo. Por quê? Porque aqui a gente tem uma multiplicação de duas frações. E na multiplicação de frações a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Tá bom? Isso aqui, ó, 60 é igual a 60 sobre 1. Porque 60 dividido por 1 é igual a 60. Beleza? Só para clarear essa ideia, caso alguém tenha dúvida aí. Ok, continuando aqui a operação. 3 vezes 60. Eu vou deixar o zero por um momento de lado e vou pensar só no 6. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 60, 180. 6 vezes 1, 6. 180 dividido por 6. Eu vou deixar o zero de lado por um momento e vou dividir 18 por 6. 18 dividido por 6 é 3, porque 3 vezes 6 é igual a 18. 0 dividido por 6, 0. Logo, 3 sextos de 60 é igual a 30. Aqui cabe uma observação. 3 não é metade de 6? Ou seja, a metade é a mesma coisa que 50%. Então, se eu sei que 3 é a metade de 6, eu já sei que eu estou buscando a metade de 60. 30 é metade de 60. Eu vou clarear mais para vocês essa ideia aqui, ó. Se eu dividir aqui, ó, 3 por 6. O 3 é menor do que 6. Eu tenho que colocar o zero aqui. Colocando o zero no dividendo, tem que pôr o zero aqui também no quociente. 0 é a vírgula. 30 dividido por 6 é igual a 5. 5 vezes 6 é igual a 30. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. Podem ver que a gente encontrou 0,5. Eu vou apagar aqui e vou copiar esse 0,5, tá? Ó. Então, 3 dividido por 6 é igual a 0,5. Se eu fizer 0,5 vezes 60, eu vou encontrar 30. Vamos fazer essa conta aqui, ó, para vocês verem, ó. 60. Vou colocar o 60 embaixo. Dá para ver que dá. Eu vou fazer 0,5 vezes 60. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Com 3. 6 vezes 0, 0. Com mais 3, 3. Agora eu somo. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 0, 3. Eu venho aqui no número decimal e vejo quantas casas a vírgula deslocou, da direita para a esquerda. Uma casa. Uma casa, no resultado, coloco a vírgula. Então, 0,5 vezes 60 é igual a 30. E foi o mesmo resultado que a gente encontrou anteriormente. Tá vendo?
Então a gente pega a fração, multiplica pelo total. O total do que a gente tem, no caso aqui é 60, porque eu quero saber quanto é 3 sextos de 60. Se eu quiser saber quanto é 3 sextos de 100, eu faço 3 sextos vezes 100. Se eu quiser saber quanto é 3 sextos de 500, eu faço 3 sextos vezes 500. Beleza? Nesse caso aqui o nosso total, né, a nossa referência é o 60. Então 3 sextos de 60 é igual a 30. Aqui a gente visualizou que 3 é metade de 6. Então como 3 é metade de 6, essa divisão vai dar 0,5. 0,5 vezes 60 é igual a 30. Agora eu vou aproveitar esse momento aqui para fazer uma outra observação. Qual seria essa outra observação? Para a gente encontrar em percentual, né? Em percentual, esse valor seria o 30 e o correspondente a 0,5. Quando a gente tem um número decimal, igual aqui, ó, dividimos 3 por 6, encontramos 0,5. Tá? Aqui ele está em valor decimal, né? Se eu quiser encontrar em percentual, eu pego o número decimal e multiplico por 100. Se eu fizer 0,5 por 100, vou ter 0,5 vezes 100. Quando a gente multiplica qualquer número por 100, a gente desloca a vírgula 2 casas para a direita. Tá bom? Então se eu pegar 0,5 e deslocar 2 casas para a direita, vou fazer isso aqui, ó, 1, 2. Então vai ficar 50. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 0,5. Andei uma casa, mais uma casa, coloco o 0 aqui, a vírgula. A vírgula está aqui no final. Ela não aparece, mas ela está aqui no final. Tá bom? Aqui, ó, 1, 2 casas. Porque eu multipliquei por 100. O 100 tem 2 zeros, acompanhados de 1. Se fosse 200, eu não poderia fazer isso não. Eu só posso fazer porque é 1 acompanhado de 0. Beleza? Tá. Então a gente multiplicou 0,5 vezes 100. A gente encontrou 50, que corresponde a 50% dentro desse contexto. Ok, eu vou colocar esse 50% embaixo do 0,5. 50% de 60 é igual a 30. Olhando para cá, eu posso dizer o seguinte: a metade de 60 é igual a 30. A metade de 60 é igual a 30. A metade de 60 é igual a 30. Só que eu estou utilizando outros termos para me referir à metade. Mas 3 sextos é a metade de alguma coisa. 0,5 também é a metade de alguma coisa. E 50% também é a metade de alguma coisa. Tá bom? Essa perspectiva é muito importante, viu, gente? Olhar para a fração e ver ela de vários ângulos diferentes, né? De várias perspectivas diferentes, tá? Ok. A princípio essa aula eu vou deixar por aqui, né? Para não encher muito assim a aula de informações, né? Não colocar muitas informações para não confundir vocês. Eu vou fazer outras videoaulas com esse formato aqui para vocês visualizarem com outros valores. Aqui a gente utilizou R$60, né? Como referência. Qualquer dúvida deixem nos comentários, viu? Obrigado por estarem conosco. Compartilhem os nossos vídeos, dê um like aí no nosso canal, marquem o sininho da notificação aí, das notificações. E que Deus abençoe a todos nós. Um abraço.